Graça e paz, gratidão damos a Deus pela oportunidade de um novo dia poder meditar na palavra do Senhor, e isso nos permite fazer com que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, ou seja, o nosso corpo, ele possa trabalhar nas obras do Senhor, né? E com alegria, com motivação e com a certeza de buscar agradar o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador. E hoje, no dia 23 de fevereiro de 2025, a continuidade das nossas meditações seguirá pelo segundo livro das Crônicas, capítulo 10. E no final do versículo 6 nós temos: como aconselhais vós que se responda a este povo? E lá no versículo 9 diz: que aconselhais vós que respondamos a este povo? Então nós temos praticamente a mesma pergunta em dois pontos específicos do capítulo. A questão aqui é que há um jovem que vai iniciar o seu reinado, né, sobre o reino de Jerusalém, sobre o reino de Judá. Esse jovem, sobre o reino de Israel, na verdade, esse jovem, ele busca conselho. E isso é algo muito bom. Ou seja, uma pessoa que tem uma dúvida, que precisa tomar uma decisão, se sente sem a segurança, não tem a sabedoria, não tem a condição de, vamos dizer assim, ter a clareza de todos os fatos, ela busca decisão. Isso é bom. Primeiramente, eu queria fazer menção que esse devocional, existe um paralelo dele lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12. Ou seja, se você for buscar o devocional que está no livro de Reis, capítulo 12, que nós temos aqui na nossa playlist, você vai encontrar praticamente também uma outra, vamos dizer assim, uma outra mensagem focada também nessa situação. Então o jovem aqui é o jovem Roboão. Roboão, ele vem de um cenário, quando a gente volta lá no capítulo 9, no versículo 31, que diga-se passagem, foi o nosso devocional de ontem, nós não fizemos isso, mas era o cenário do devocional de ontem, vai concluir lá no versículo 31, dizendo assim: e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E com a morte de Salomão, né, o interessante é que o povo de Israel, aqui nesse momento, agora vai mostrar uma faceta que aparentemente não se mostrava, mas que era resultado do governo de Salomão. Se nós estivéssemos hoje dentro do governo de Salomão, talvez nós tivéssemos uma situação que reclamaríamos bastante, porque Salomão, apesar de que todas as negociações dele, vamos dizer assim, o avanço, que a gente vai vendo que os reis de diversos povos vinham em sua direção, buscando se apresentar na face de Salomão, buscando participar da sua sabedoria, trazendo inclusive muita riqueza, muito ouro, muita prata, muito bronze, ou seja, fazendo com que o reino de Israel recebesse uma riqueza incomparável. Mas Salomão, ele viveu entre a construção do templo e a construção da sua própria casa, em especial da sua casa, ele viveu num luxo tão absurdo, viveu com uma de mulheres tão absurdo, ou seja, ele fez com que a máquina estatal, que seria ali a nação de Israel, fosse uma máquina pesada, caríssima. E quem tinha que sustentar isso era o seu povo. Num primeiro momento, a gente pode dizer que o povo, quando Davi saiu do seu, vamos dizer assim, do seu governo, passando isso para Salomão, o povo entende que deveria apoiar Salomão, porque Salomão era a proposta de Deus. Salomão era o homem, vamos dizer assim, era a indicação de Deus para dar continuidade aos projetos de Davi, em especial a construção do templo e na construção ali. E assim foi. Mas nós bem sabemos que quando você vai lendo ali, principalmente em Samuel, 2 Samuel e até no Reis, você vai ver que Salomão, 2 Samuel, você vai ver que Salomão ele se afastou bastante, né? Na sua sabedoria se encheu de vaidade, tanto que segundo o livro de Eclesiastes, se atribui a Salomão, mas não se tem a certeza, mas se atribui a Salomão. Bom, ele conclui dizendo que tudo era vaidade, ou tudo que ele viveu foi vaidade, né? E na verdade a única coisa que não é vaidade é servir ao Senhor. Então nós temos um rei, ele recebe um reino que era extremamente caro, extremamente oneroso, muito possivelmente, já, vamos dizer assim, criando uma possibilidade até individualmente perante os outros povos e as negociações que Salomão fez, muito possivelmente, aí a gente precisa entrar um pouco mais no contexto histórico da coisa. Mas nós temos então, e esse povo agora que sente agora o peso, ele vê uma oportunidade de se livrar um pouco dessa carga. Não é deixar de ofertar, não é deixar de dizimar, não é deixar de pagar seus impostos, não é deixar de cumprir com suas obrigações com a máquina estatal, mas é de sentir aliviado. E hoje a gente sente isso a gente tem essa sensação nos países, nós temos aí umas discussões muito grandes sobre duas vertentes, uma dizendo que o país se desenvolve, alcançando números impressionantes no desenvolvimento da economia, e outros que mostrando a vida prática, mostrando que a vivência, a experiência de supermercados, de necessidade de serviço, como a vida está se arrancando e o nosso dinheiro está, vamos dizer assim, se tornando menos, vamos dizer assim, com menos eficiência no seu poder de compra. Então o cenário basicamente é esse. E o povo se apresenta a Roboão, que Roboão tinha ido para a cidade de Siquém para poder ser instituído rei, né, reconhecido rei ali pelas tribos de Israel, ou por todo o povo. E o cenário que se apresenta é que o povo se apresenta a Roboão para poder pedir clemência, para poder mudar um pouco isso. Mas junto com Roboão se apresenta um personagem chamado Jeroboão. E aí é importante, em Jeroboão, a gente voltar
lá no capítulo 11, a gente vai lá no versículo 27, que vai ver que esse personagem Jeroboão foi um personagem que o rei Salomão, vamos dizer assim, o perseguiu no sentido que ele teve que fugir da presença de Salomão, porque Jeroboão, ele no versículo 27, a partir do versículo 26, ele vai dizer que ele também se levantou contra o rei Salomão. Nesse capítulo, vai se mostrando alguns inimigos que se levantaram contra Salomão. E entre esses inimigos nós temos Jeroboão. E Jeroboão, interessante que ele era servo de Salomão. Agora, era alguém dentro da sua casa que o servia. Se levanta, e no versículo 28, e no versículo 27, ele diz assim, e esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Então tem esse contexto aí, e Jeroboão se levanta, se torna inimigo e foge. Com a morte de Salomão, ele retorna com o povo. E na hora que ele retorna com o povo, o pedido que esse povo faz, inclusive com Jeroboão junto, a gente está voltando, desculpa, novamente lá no versículo 11, mas tem o versículo 30, lá no capítulo 11 de 1 Reis, lá o versículo 30 também traz uma mensagem que vai fazer toda a diferença nesse propósito aqui. Ele diz assim, e Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E no 31, e disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Opa! Nós estamos vendo aqui que a partir daqui, como o reino de Salomão, o reino de Israel, estava, vamos dizer assim, tomado por idolatria, perdido por idolatria, o próprio servo, o próprio filho, a própria linhagem de Davi, agora aqui, na pessoa de Salomão, levava o povo à prática de idólatras, se afastando cada hora mais de Deus, Deus, na sua vontade, diz assim, vou rasgar o reino de Israel em 12 pedaços, darei a você, Jeroboão, 10 tribos, ou seja, darei a você 10 tribos, e manterei na mão de Salomão, na linhagem de Davi, para respeitar a promessa que eu fiz a ele, ainda Judá e Benjamim. Veja só, o cenário é esse. E é justamente aqui que vai. Então, quando o povo se apresenta a esse novo rei, pedindo clemência, lá no versículo 4 do capítulo 10, ele diz assim, teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto. E servir-te-emos. Ou seja, o povo quer aliviar a sua carga tributária. O povo quer condições de viver um pouco melhor. Mas o povo diz assim, olha, nós continuaremos a te servir, Roboão. Nós queremos te servir, nós queremos se manter como povo, nós queremos se manter na unidade. E aí é a oportunidade de Roboão, vamos dizer assim, organizar esse reino. Mas, como dito lá no versículo 30, lá do capítulo 11 de 1 Reis, as coisas já estão direcionadas por Deus, porque Deus tem controle sobre tudo. E aí o nosso versículo base, ele traz que ele está com uma dúvida e busca conselhos, busca resolver essa dúvida. E aí isso é muito bom, isso é excelente, meu irmão. Isso é excelente para a vida. Quando a gente tem dúvidas, a gente não deve tomar precipitações para tomar decisões. A gente tem que tomar essas decisões corretas. E o primeiro, e aí a Bíblia também nos traz conselhos sobre isso. Por exemplo, quando você vai lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, tem algo fundamental para que a gente possa meditar sobre isso. Diz assim, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros, ou seja, na multidão dos conselhos. Mas aqui há uma ressalva, há uma indicação muito interessante. Os conselhos, eles precisam ser daquelas pessoas que estão alinhadas ao propósito, à vontade de Deus, a sua experiência com Deus, ela seja verdadeira, ou seja, uma vivência realmente que agrade a Deus. E aí Roboão aqui, vai em 2 pontos. Ele primeiro vai, no versículo 6, aos anciãos, aqueles que serviam Salomão, que indicaram Salomão o caminho, Salomão, devido à sua sabedoria, desprezou em diversos momentos, e esses deram um tipo de resposta. E o conselho que essa resposta foi dada, eles disseram assim, lá no versículo 7, se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Ou seja, o conselho foi dado. Ele disse assim, rei, interessante, olha para o teu povo está sobrecarregado, o teu povo está cansado, o teu povo não está tendo condições de prosperar, o teu povo está pedindo socorro, o teu povo quer continuar te servindo, mas alivia um pouco a carga, dê um pouco dessa esperança, renova para eles a possibilidade de uma vida um pouquinho mais segura, deixa eles usufruir um pouquinho mais do fruto do trabalho, né? Do trabalho deles, como a própria palavra do Senhor diz que todo trabalhador é digno do seu salário, deixa eles usufruir, deixa eles, vamos dizer assim, terem gozo melhor com sua família, com as suas posses, suas propriedades, e reserva assim um pouco para que a gente possa ir conduzindo o reino às necessidades do reino. Mas, como todo homem, que às vezes já tem no seu coração um caminho, uma indicação, uma inclinação, até mesmo porque Roboão, ele foi criado por um Salomão já focado, envolvido em idolatria. Um Salomão que já não era mais um Salomão sábio que buscava ali o Senhor. Não, ele já não era. Ou seja, os exemplos, o direcionamento, os ensinos que ele recebeu do seu pai, já posso dizer que nesse momento seriam ensinos corrompidos. Ele já não tinha a santificação necessária. E isso, com certeza, deve ter influenciado a vida de Roboão. Até porque ele via
Ele devia viver ali dentro do palácio e ouvindo o seu pai dizer assim, olha, precisamos mais dinheiro, precisamos taxar mais, precisamos mais não sei o quê, porque precisamos construir isso, olha, temos a dívida tal, precisamos honrar o compromisso dali, e quem tem que pagar isso é o povo. Então isso deveria estar já intrínseco na natureza de Roboão. E aí então Roboão, a esse conselho, não lhe parece bom. E aí ele vai buscar novos conselhos. Agora ele vai buscar conselhos com jovens que se criavam com ele, ou seja, que viviam as mesmas experiências, ou as mesmas, viviam no mesmo tempo, era frágil em pensamento, frágil em entendimento. E ele vai buscar desses jovens. E o conselho desses jovens, que aí sim é o conselho que Roboão vai buscar no coração, ou já tem no coração, o conselho desse jovem vai e diz assim, lá no versículo 11, assim, que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, né? Eu ainda acrescentarei sobre vós o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ou seja, aumenta a carga, eles aguentam. Se eles se rebelarem, açoite agora com escorpiões, eu acho que agora, vamos dizer assim, agora muito mais letal, muito mais. E é importante você pesquisar sobre esses açoites de escorpiões, que serão um tipo de punição diferente. Tem aí, não vamos abordar sobre isso. Então, agora sim, agora Roboão encontra aquilo que o seu coração quer. E esse é o problema, né, meu irmão? E esse é o problema. O problema. Roboão faz com que um ato bom, que é um ato de buscar conselho, mas ele não quer conselhos, ele quer que alguém confirme e ateste para ele que a vontade dele era de se manter um Roboão corrompido, e tudo isso vai impactar na divisão do reino, ou seja, aquilo que foi dito lá, então as tribos se separam, se rebelam contra o rei e se separam, e quando o rei tenta instituir, vamos dizer assim, a possibilidade de achar que vai se reunir, lá no versículo 11, 18 ele diz assim, então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha o carro dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de quem morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Agora, Roboão não reina mais sobre Israel completo. Israel se divide. E o interessante de tudo isso é que lá no versículo 15, há um registro importante, porque tudo isso está sucedendo dessa forma. Diz assim, assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falava pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. A gente consegue perceber aqui que a vontade do Senhor está se estabelecendo, mas observa que se estabelece inicialmente pela própria vontade do povo, ou seja, o Senhor trabalha no coração do povo, mostrando ao povo que havia uma necessidade dele pedir vamos dizer assim, a redução dos impostos, mas o Senhor conhece o coração de todo mundo e já conhece o coração de Roboão. Assim como Moisés se apresentava ao faraó, aqui ele se apresenta e encontra um rei endurecido seu coração. E aí, todo coração endurecido, todo coração orgulhoso, todo aquele que não procura o conselho diante do próprio Deus, o primeiro lugar que nós devemos procurar conselhos ou procurar as nossas orientações, as nossas decisões é no próprio Senhor. E aí a gente precisa entrar no nosso quarto, se reservar e conversar intimamente com Deus para que a gente possa ter direcionamento. Roboão não fez assim. Roboão se deixa levar, talvez até pelo resultado da sua própria criação, e agora nós temos o reino de Israel que vai começar a caminhar para a sua, vamos dizer assim, para a sua queda, né? O reino de Israel. Agora Israel de 12 tribos, agora vira Israel de 10 tribos e reino de Judá de 2 tribos. Que pena, né? E o que a gente pode tomar como lição final de tudo isso? Cuidar dentro da tua casa, principalmente quando as discussões, as divisões se fizerem presentes, ou os assuntos forem assuntos espinhosos, busca no Senhor a direção para que você possa conduzir. Você, principalmente, é pai e mãe, né? Você que deve ter que tem o poder de direção dentro da sua casa, para que a sua casa não caia como Israel. Então, esse é o cuidado que nós deveremos ter na nossa construção da nossa casa, para que a gente não veja a nossa casa dividida como Israel se dividiu aqui, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso nesse domingo abençoado, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa ser o teu grande conselheiro, o conselheiro da tua casa, e que você possa prosperar na presença do Senhor. Que Deus te cuide, meu irmão.